Quanto fatura um salão de beleza pequeno? Se você tem essa dúvida, vem comigo aqui até o final desse conteúdo para entender quanto fatura, quais serviços geram mais dinheiro para o salão, quanto que sobra no final do mês e como que você aumenta o faturamento do seu salão. Então, quanto fatura um salão de beleza pequeno? A média do mercado varia de 8 até 30, até 50 mil reais ao mês. Tá? Aqui eu coloquei de 20 a 30 mil para ser um pouquinho mais realista, porém a gente pode pensar em faturamentos de até 40 a 50 mil reais, dependendo da sua localização. Lembrando que a localização de um salão ela vai interferir muito no seu resultado. Por mais que às vezes você tenha uma localização afastada e um bom marketing resolva o problema, a geolocalização por si só, ela já funciona como marketing. Inclusive, se você for observar as farmácias hoje em dia, elas estão recuando o tamanho da sua estrutura para conseguir ter mais vaga. Porque o marketing, afinal das contas, mais importante para uma farmácia, por exemplo, numa grande cidade, é ter vaga para parar. Então, por isso que é importante você sempre se ater à sua localização. E aí o seu faturamento pode ficar nessa média, podendo chegar a alcançar maiores patamares de acordo com a tua visão de crescimento, certo? Quais serviços geram mais dinheiro para o salão? Essa é uma dúvida muito comum de quem está começando a planejar o seu salão de beleza ou quem quer entender qual que é a melhor área para focar em aumentar a margem de faturamento. Então, quais são os rankings dos serviços mais rentáveis? Coloração e mecha vai girar de 150 a 500 reais. Corte e escova pode girar de 50 a 120. Lembrando que eu estou falando de salão pequeno. Se a gente for pensar em salão com bairros mais nobres, a gente pode com certeza mais do que dobrar esse ticket que eu estou colocando aqui. Aqui a ideia é realmente para falar quem está pensando em uma estrutura de um salão mais mediano, beleza? Enquanto o manicure e pedicure vai girar aí de 30 a 80 reais. O alongamento de unha de 100 a 250 e o design de sobrancelha entre 50 e 150. Então, normalmente, esses são os rankings dos serviços mais rentáveis. Só que lembrando que quando a gente fala num conceito de rentabilidade, eu sempre tenho que entender qual que é o custo hora que eu tenho com aquele profissional para entender de fato qual serviço é mais rentável. É sempre importante analisar esse fator na hora de entender o seu faturamento. Uma dica importante é que serviço de alto valor como mechas progressivas e alongamento podem aumentar o faturamento do seu salão rapidamente. Então, quanto maior o ticket, mais fácil aumentar o teu faturamento, né? Porque você gasta menos horas e fatura muito mais dinheiro, beleza? Então analise sempre o que te dá mais lucro para você conseguir entender onde você deve gastar a sua energia. E aí, reforçando, para entender o que dá mais lucro, você tem que entender o custo hora do teu colaborador ou do teu parceiro que você tem ali dentro do salão, beleza? E quanto que vai sobrar no final do mês? Então, aqui eu levantei os principais custos que um salão pode ter, como aluguel de 2 a 5 mil, produtos e materiais que pode gerar de 1.500 a 4.000 reais. Aqui eu já coloquei os impostos e taxas de 6 a 15%. E aí, uma margem ideal de um salão pequeno pode gerar de 20 a 40%. Então, se um salão fatura 15 mil, o lucro líquido, o que sobra no final das contas, é entre 3 e 6 mil reais. Então, uma dica, se seu lucro está baixo, você tem que analisar melhor os seus custos e ver o que você pode cortar. Então é sempre importante você mapear todas as suas despesas para entender o quanto vai sobrar no final das contas. Lembrando que aqui a gente ainda deixou um valor considerável e agressivo para a rede social, porque como eu falei que um salão só fatura até 30 mil reais, normalmente o indicado para investir em marketing é um limite de 5%, o que aqui daria aproximadamente um limite de 1.500 reais de investimento. Então é importante a gente ter essa consciência que o investimento em marketing ele é prioritário para o nosso negócio crescer, mas ele tem um limite saudável para você trabalhar que é de 5%. Empresas que investem acima disso são consideradas empresas mais agressivas em relação ao crescimento. E aí toda vez que você tem uma empresa mais agressiva, você tem que ter mais planejamento para conseguir equalizar, né, a agressividade com estratégia e um bom planejamento para você conseguir alcançar seus resultados. Bom, se ficou alguma dúvida, joga nos comentários, já se inscreve no canal para poder receber mais conteúdos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.